E Leila Pereira venceu o primeiro turno da eleição para o Palmeiras, ficou bem perto de se tornar a nova mandatária do Verdão. E no vídeo de hoje do canal do Nicola, quero te contar sobre um projeto que ela tem de um pacotão de reforços para o Palmeiras a partir de janeiro de 2022. Bora falar também sobre a situação de Crespo no São Paulo, quais seriam os nomes para o tricolor em caso de uma eventual queda do Crespo. Podemos já antecipar a respeito de Rogério Ceni, de Antônio Oliveira e também de BKSS. Informações importantes sobre o Flamengo, como é que o rubro-negro vai terminar a temporada de 2021 em meio à pandemia com uma receita de R$1 bilhão. Bora contar ainda sobre Mbappé, que deu uma entrevista bem legal a um jornal francês falando sobre Messi, sobre Neymar, sobre Eurocopa. Tem também informações sobre o Atlético Paranaense, que vetou a presença de seu torcedor até o fim da temporada. Por último, mas não menos importante, bora falar sobre esporte, sobre a situação no Cruzeiro com direito à demissão, além de uma série de outros assuntos extremamente importantes. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. Antes de passar as informações, só pedir para deixarem like, para se inscreverem no canal, se juntando a mais de 1.080.000 inscritos. Se você ainda não se inscreveu, aperta o botão vermelho de inscreva-se, aproveita e também ativa as notificações para ser avisado toda vez que a gente fizer vídeo novo ou quando tiver programa do Nicola ao vivo. O dessa terça-feira começa às 7 da noite, beleza? Bora começar o vídeo, não sem antes dividir uma dica importante. Bora contar que eu me dei muito bem no final de semana, mais especificamente no sábado, lá no Brasil, no 777, com empate em 2-2 do Red Bull Bragantino com o Corinthians. Apostei no empate, peguei a cotação a R$3 e entrou um bom caminhão de dinheiro. Queria aproveitar essa estratégia envolvendo o Corinthians para apostar também na noite dessa terça-feira. Você sabe que a partir das 9h30 da noite tem Corinthians e Bahia na Neoquímica Arena, o primeiro jogo com presença de público na Neoquímica desde a pandemia. E eu vou apostar na vitória do Corinthians, dá uma olhada nas cotações. Vitória do Timão pagando R$1,67 para cada real apostado, o empate pagando 3,65, enquanto a vitória do Bahia paga 5,60. É legal lembrar que o Bahia venceu apenas uma partida das últimas 8 que disputou. E o Brasil no 777 ainda preparou uma promoção para lá de especial. 250% de bônus no valor do seu primeiro depósito. Vou repetir, 250%. Para aproveitar é só usar o código Nicola ou apontar seu telefone celular para esse QR Code que eu estou mostrando na tela. O que significam esses 250%? Se você fizer, por exemplo, um depósito de R$400, você ganha mais R$1.000 de bônus e passa a ter uma banca de R$1.400. Certamente suas chances aumentam bastante. Vale lembrar que esses bônus de 250% valem para depósitos até R$1.000. Não fique fora dessa, pegue agora mesmo o link do Brasino.com, entre no site dos caras, faça seu cadastro e comece a aproveitar a partir da vitória do Corinthians. Será que o Timão vence o Bahia hoje? Use o espaço para comentários para também deixar sua opinião. Agora sim, bora começar o vídeo com um giro de informações, como a gente tem feito nos últimos vídeos, informações rápidas mais importantes. Presidente do Sport, Leonardo Lopes, pediu licença do cargo nessa segunda-feira. Alegou problemas pessoais e 82 dias depois de tomar posse, não é mais o presidente, pelo menos de forma temporária. Assumiu seu vice, o Yuri Romão. Você deve lembrar que nos últimos dias o esporte se viu numa série de confusões. 4 atletas foram contratados e não foram inscritos por incompetência administrativa e, para piorar, o esporte ainda colocou em campo um atleta que já havia sido utilizado 7 vezes pelo Internacional, o que deve render nos próximos dias 14 pontos de perda. O Sport, que hoje tem 20, deve cair para 6 pontos na tabela de classificação, ou seja, jogará a segunda divisão na próxima temporada. Já que falei do Sport, quero contar sobre o Cruzeiro, que anunciou nessa segunda-feira a demissão de Rodrigo Pastana, diretor executivo de futebol, e essa demissão tem tudo a ver com críticas feitas pelo patrocinador do Cruzeiro no último sábado, o Pedrinho BH, o dono de uma rede de supermercados em Belo Horizonte e também em Minas Gerais, criticou o diretor executivo de futebol do Cruzeiro. Disse que o Pastana não tinha capacidade para liderar um clube como o Cruzeiro. Também cutucou o presidente Sérgio Rodrigues para não ficar mal com o seu patrocinador. O presidente entregou a cabeça do diretor de futebol. Cruzeiro que não vai conseguir o acesso para a primeira divisão nessa temporada e recentemente recorreu ao Pedrinho BH com um empréstimo de R$8 milhões. Essa grana foi um adiantamento do patrocínio Master de 2023.
Bora falar agora sobre o Atlético Paranaense e a decisão controversa tomada pelo Conselho Deliberativo do clube na noite dessa segunda-feira. O órgão se reuniu para discutir sobre a abertura ou não dos portões da Arena na reta final do Campeonato Brasileiro. E, por decisão da maioria, o Atlético Paranaense não jogará com público em 2021. 66 conselheiros votaram de forma contrária à abertura do público, 48 demonstraram ser a favor da volta do torcedor ao estádio. Dessa maneira, só o Atlético Paranaense não terá torcida na Série A do Campeonato Brasileiro nos jogos como mandante. Uma das justificativas do Petralha, que é quem manda no Atlético Paranaense, é de que ele não consideraria justo, num primeiro momento, que apenas 5 mil sócios do clube estivessem dentro do estádio. A Prefeitura de Curitiba liberou a entrada de 5 mil pessoas e hoje o Atlético Paranaense tem 15 mil sócios adimplentes. Me pareceu uma bela desculpa esfarrapada. Afinal de contas, um pouquinho mais para frente, certamente a Prefeitura de Curitiba vai aumentar essa capacidade de público e o Atlético teria a possibilidade de colocar mais pessoas, mais sócios para dentro do estádio. Se eu sou torcedor do Atlético Paranaense, sócio torcedor, eu rompo na hora o meu contrato. Vou ficar pagando para não poder assistir ao meu time, mesmo com todos os adversários tendo essa oportunidade, e eu não gostei. Bora falar agora sobre o Flamengo e a matemática dos sonhos do torcedor rubro-negro, como o Flamengo vai fechar o ano de 2021, ano de recessão, de crise, de enormes dificuldades, com uma receita de R$1 bilhão. Na noite dessa segunda-feira, o Conselho de Administração do Flamengo aprovou por unanimidade uma readequação orçamentária. Geralmente, readequação orçamentária no futebol é sinônimo de clubes que gastaram mais e precisam buscar empréstimos. No caso do Flamengo foi o contrário. O Flamengo fez uma série de estimativas e conseguiu superar praticamente todas. Vai fechar a temporada de 2021 com uma arrecadação superior àquela que havia imaginado e olha que a previsão já havia sido otimista. Vamos aos números. O faturamento do Flamengo hoje é de 984 milhões de reais. Só que o Flamengo já garantiu vaga na Libertadores da América, na grande decisão, e com isso já tem mais 32 milhões de reais, ou seja, o rubro-negro ultrapassará a marca de 1 bilhão de receita em 2021. Número histórico, nunca na América do Sul um clube de qualquer país conseguiu faturar tanto dinheiro. E esse feito se torna ainda maior levando em consideração todas as dificuldades com bilheteria, sócio-torcedor, entre outras coisas. É bem verdade que boa parte dessa grana, ou uma fatia dessa grana, vem de receitas do ano de 2020. Como o Campeonato Brasileiro foi estendido de 2020 para 2021, invadiu o ano de 2021, o Flamengo teve direito a 87 milhões de reais, que seriam do orçamento do ano passado e que entraram nesse ano. Mas, se houve prejuízo no ano passado, nesse ano certamente haverá lucro. A previsão de superávit é de 137 milhões de reais. Dessa maneira, o Flamengo vai conseguir reduzir sua dívida ao patamar de 2018, só que com alguns ingredientes a mais. O rubro-negro tem um patrimônio maior do que em 2018 e uma receita recorrente bem superior na comparação a de 3 anos atrás. Bora explicar sobre os números, de onde vem tanta boa notícia para o rubro-negro. O Flamengo havia estimado faturar com direitos de TV e prêmios em 2021 o valor de 387 milhões de reais. Só que já colocou em seus cofres 414 milhões de reais. Em relação a patrimônio e publicidade, já entraram 214 milhões de reais contra uma previsão de 189 milhões de reais. Sócio torcedor, bilheteria e estádio, esse é o único em que o Flamengo ficou bastante abaixo. Havia estimativa de que o público pudesse voltar ao estádio em abril, só está voltando agora e por isso o Flamengo ficou devendo. Até esse momento, 51 milhões de reais faturados. E a expectativa era de 173 milhões, mas a compensação veio com o item abaixo de transferência de atletas. 270 milhões de reais de receita o rubro-negro conseguiu vendendo jogadores para o exterior ou para clubes brasileiros. A estimativa era de 167 milhões de reais. Departamento Social, Amador e outras receitas totalizaram 32 milhões de reais contra 35 milhões orçados, ou seja, valor total arrecadado pelo Flamengo, 984 milhões, mais aqueles 32 milhões que eu contei para vocês da final da Libertadores, contra 953 milhões que estavam previstos. Tenho feito uma série de críticas a Rodolfo Landim, Mbappé e companhia, por conta de questões que envolvem a marca do Flamengo, a forma como o Flamengo se comunica, muitas vezes de forma egoísta, mas não dá para negar que o trabalho dos caras é espetacular e colocam o Flamengo num outro patamar, não só no Brasil, mas em toda a América do Sul.
Bora falar agora sobre o São Paulo e Hernan Crespo, que conseguiu sobreviver à reunião dessa segunda-feira. Contei para vocês que o Crespo garantiu a sobrevida, pelo menos até o confronto da próxima quinta-feira contra o Santos no Morumbi, 18h30. Mas, se o Crespo ficou, ele correu o risco de demissão. E durante essas discussões a respeito do futuro do argentino, já começaram a pipocar nomes de técnicos que agradam a parte da diretoria. Antes é bom lembrar que Carlos Belmonte e Rui Costa, os homens que comandam o departamento de futebol, são os mais fervorosos defensores da ideia da manutenção do Crespo, pelo menos até dezembro. Então, você não vai ouvir nem do Belmonte, nem do Rui Costa qualquer tratativa de outro nome. Porém, a diretoria é bem extensa e conta com gente do futebol, mas também de outros departamentos. E é especialmente nesses outros departamentos que existe pressão pela demissão do Crespo e pela contratação de um outro técnico. O nome mais forte dentro do Morumbi hoje é o do Rogério Ceni, levando em consideração que o São Paulo perca para o Santos e o Crespo seja demitido. Rogério tem dentro do núcleo do departamento de futebol alguma resistência, até pelo estilo dele muito centralizador, bem diferente da atual forma que o São Paulo gere o seu futebol. Mas em outras áreas, o nome do Rogério Ceni é bastante forte. Entre os torcedores também seria certamente uma escolha menos traumática e que certamente contaria com a aprovação de boa parte da opinião pública. Outro nome que surgiu nas últimas horas no São Paulo, cheguei a contar para vocês num vídeo desse domingo, é do português Antônio Oliveira, que fez ótimo trabalho à frente do Atlético Paranaense. Ele foi responsável pela montagem do time, que é finalista da Sul-Americana e semifinalista da Copa do Brasil. Pediu demissão recentemente, não estava contente com algumas das decisões do Mário Celso Petralha e está de volta a Portugal. Gostaria muito de trabalhar no futebol brasileiro, certamente se pintasse esse convite, o Antônio Oliveira toparia trabalhar no São Paulo. Para completar, BKSS, técnico argentino de ótimos trabalhos por lá, mesmo sem conquistar títulos, ele nunca teve a oportunidade de treinar um grande clube do futebol argentino. E seu estilo de jogo é um estilo que agrada a parte da diretoria do São Paulo. Não dá para dizer que é uma unanimidade, não dá para dizer que todo mundo aprovaria o nome do BKSS, mas existem dentro da diretoria pessoas que defendem a possibilidade do BKSS, e isso levando em consideração que o Crespo deixe de ser o comandante do tricolor. Repito, se depender do Belmonte e do Rui Costa, ele fica pelo menos até dezembro, quando vai haver uma nova avaliação. Se depender de outros diretores mais próximos ao presidente Júlio Casares, o Hernan Crespo e todos os 5 auxiliares técnicos estarão fora do São Paulo em caso de tropeço para o Santos, quinta-feira, 18h30, em mais um jogo do Campeonato Brasileiro. Bora falar agora sobre a Leila Pereira, que nessa segunda-feira garantiu vitória no primeiro turno da eleição para presidente do Palmeiras. Aí você deve estar se perguntando, Nicola, que eleição é essa se não tem nem oposição? Sim, apesar de não ter um candidato de oposição, a Leila precisa passar pelos trâmites normais do primeiro e do segundo turno. Nessa segunda-feira a votação se deu dentro do Conselho Deliberativo e ela precisava de pelo menos 42 votos ou 15% do número de conselheiros do Palmeiras para garantir a vaga no segundo turno, que acontece em 20 de novembro e terá a votação apenas dos sócios. A Leila conseguiu 157 votos dos 234 conselheiros que estiveram presentes no Allianz Parque nessa segunda-feira. 72 pessoas votaram em branco e outras 5 se abstiveram de votar, ou seja, 33% dos votos não foram para Leila Pereira, esses quase todos aliados de Mustafa Contursi, que saiu mais uma vez derrotado de uma votação do Conselho Deliberativo. O cara que já foi muito grande dentro do Palmeiras tem se apequenado, ele não conseguiu nem ter um candidato de oposição. A Leila, muito próxima de se tornar presidente do Palmeiras, não assume antes da final da Libertadores, tá? Ela deve tomar posse no dia 15 de dezembro, se tudo correr dentro da normalidade. E a informação que eu queria contar para vocês vem de uma pessoa que trabalha com a Leila nessa campanha. Só para uma observação importante, contei para vocês recentemente que o João Paulo Sampaio é o grande candidato para se tornar diretor executivo de futebol do Palmeiras em 2022. Também falei que o nome do Fernando Praz é muito bem avaliado pela Leila Pereira para substituir o Edu Dracena. Vão guardando essas informações lá para frente, quando elas se confirmarem vocês vão lembrar de mim. Vou acrescentar mais uma, essa informação extremamente importante, repito, veio de uma pessoa que tem trabalhado dia a dia com a Leila nessa campanha eleitoral. A ideia da futura presidente do Palmeiras é contratar de 4 a 6 jogadores importantes logo em sua estreia. Assim que ela tomar posse como presidente do Palmeiras, a ideia para 2022 é reforçar o time com 4 a 6 jogadores.
Todos com caráter, com condição de titulares, mas não necessariamente todos com custo. Vou citar dois exemplos. Por exemplo, na lateral direita há uma carência muito grande. O Abel Ferreira já demonstrou essa intenção de contratar um lateral há bastante tempo. E o Palmeiras namora já há algum tempo dois jogadores para essa posição. O primeiro deles, Fabrício Bustos, jogador do Independiente. O segundo, Giovanni Gonzalez, também lateral direito, pertence ao Peñarol. Um argentino, um uruguaio, ambos ficam sem contrato em 31 de dezembro. E o Palmeiras trabalha nos bastidores para fechar com pelo menos um deles. Seria uma contratação de impacto dentro desse pacote de 4 a 6 reforços, sem qualquer custo, a não ser do salário e do pagamento das luvas. Outras alternativas. A Leila gostaria muito de contar com um centroavante. Nem o Daverson, nem o Luiz Adriano gozam de prestígio junto à futura presidente do Palmeiras. Então a busca por um centroavante que chegasse para ser titular absoluto é uma das prioridades. Outros nomes vão começar a ser estudados a partir de agora, em que a candidatura dela praticamente está estabelecida, ela vai ser a presidente do Palmeiras. A ideia é dar uma analisada no mercado, ver possíveis jogadores em fim de contrato que chegariam sem custo, no momento seguinte, analisar quais mereceriam um investimento um pouco mais pesado. Dinheiro não será problema para uma das mulheres mais ricas da história do futebol brasileiro. Para fechar o vídeo, repercutindo uma entrevista bem legal que Mbappé deu ao jornal L'Équipe da França. Falou sobre uma série de coisas, Eurocopa, Neymar, Messi, futuro. Sobre a Eurocopa ele lamentou, falou que estava triste pela não conquista do título. Foi perguntado a respeito do Neymar. Recentemente flagraram o Mbappé reclamando do fato de o Neymar não ter dado um passe para ele. E o Mbappé tratou de colocar panos quentes nessa história, dá uma olhada na frase, abre aspas. Sim, eu reclamei, eu disse isso. Agora são coisas que acontecem o tempo todo no futebol. Já trocamos muitas palavras assim no passado e vai continuar porque queremos vencer. O Mbappé deixa bem claro no restante da resposta que tem uma boa relação com o Neymar, que é amigo dele e que no futebol isso de fato acontece e é a mais pura verdade. Ele entendeu que fizeram muito preciosismo em cima dessa história. Sensacionalismo também. Foi perguntado sobre o Messi e aí para mim o ponto alto dessa entrevista. O Mbappé, que tem bastante moral, um dos jogadores franceses mais valiosos do mundo, já é campeão mundial inclusive, algo que o Messi ainda não conseguiu. O Mbappé deixou bem claro que vai reverenciar o Messi e que vai fazer o possível e o impossível para que o Messi se sinta confortável. Dá uma olhada na frase, abre aspas. E eu concordo em correr quando o Messi estiver andando. Sem problemas, é o Messi, o cara que eu nunca imaginei jogar ao lado, fecha aspas. O Mbappé imaginava que o Messi jogaria a vida inteira no Barcelona e ele nunca se viu atuando no Barcelona, por isso ele está tentando desfrutar desses momentos ao lado do melhor jogador em atividade no futebol no mundo. A tendência é que esses sejam os últimos meses. O Mbappé tem contrato com o PSG somente até a metade do ano que vem e existem tratativas entre o Mbappé e o Real Madrid para que ele se torne um galáctico a partir de julho de 2022. Bom, pessoal, eram todas essas as várias informações que eu queria dividir com vocês nessa terça-feira. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu, vai apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. A gente se vê à tarde com mais um vídeo e a partir das 7 da noite com o programa do Nicola ao vivo. Beleza? Abraço, tchau, tchau.